literalismo inconsistente e hipocrisia. Falta uma coisa nesse cristianismo aqui, Jesus Cristo, na minha opinião. Só que isso aqui é arena pública. Não deveríamos nem recorrer a uma religião. Basta a ideia de Estado laico, de direito, de igualdade, de respeito à diversidade. Então, assim, eu estou muito tranquilo. O Conta Tudo Ju Notícias vem trazer para vocês o vídeo em questão que destaca a participação do pastor Henrique Vieira, do PSOL, e do deputado Cabo Gilberto, que criticou o governo do Maranhão, Carlos Brandão, do PSB, e também do presidente Lula. E durante a discussão, Vieira expôs o que considerou uma farra com emendas parlamentares, sugerindo que os recursos estão sendo utilizados de maneira ineficiente ou corrupta. Ele destacou que é fundamental que os parlamentares se disponibilizem pela aplicação desses recursos e fez um apelo por maior transparência e ética na política. Vou tentar traduzir de forma simples e direta. Desde Eduardo Cunha até Lira, o valor que o parlamento mobiliza de emendas vem aumentando muito, na casa dos bilhões. E eu quero sugerir ao povo brasileiro, isso não está melhorando a sua vida. Portanto, o PSOL apresenta um conjunto de emendas para valorizar esse esforço de moralizar, no bom sentido, no sentido correto, o orçamento que a Câmara opera. Precisa ter recurso. Senhor presidente, me daria mais 30 segundos a 1 minuto só para fechar o meu raciocínio? Ainda mais que o Cabo Gilberto gosta muito de me ouvir. Obrigado. Terceira medida, brincando ali com o colega parlamentar. Tá de boa. O Cabo Gilberto, por sua vez, atacou as ações de Brandão e Lula, fazendo declarações contundentes que geraram reações de outros parlamentares. O tom do vídeo é tenso e referente às divisões políticas atuais no Brasil, especialmente no que diz respeito a questões éticas e de responsabilidade pública. Apenas rebater o parlamentar que me antecedeu com relação à decisão do ministro Flávio Dino. O parlamentar esqueceu, senhor presidente, de falar que Lula governa com o judicialismo de coalizão. Nós falamos e provamos. O ministro Flávio Dino não poderia jamais, de uma canetada só, de forma monocrática, rasgar a Constituição, rasgar 4 emendas constitucionais em vigor desde 2015. Existia nessa casa a chamada RP9, Emenda do Relator, conhecida como orçamento secreto. Nós não sabíamos que deputado destinava, para onde ia, e no período Arthur Lira esse valor cresceu exorbitantemente. Falta transparência, enfim. Houve uma ação do PSOL, o STF então tomou uma decisão, acabou a tal RP9 e mudou para outras modalidades de emendas. Destaque para 2, emenda das comissões e a chamada emenda PIX. O que acontece na nossa opinião? Não resolveu o problema. As chamadas emendas de comissões são valores impressionantes, chega à marca de 10 bilhões por ano e fica em nome de um colegiado, ou seja, continua um mecanismo anônimo de destinação de recursos. Importante que a sociedade brasileira entenda isso. Mecanismo anônimo de destinação de recursos, portanto, falta transparência, falta controle. E nas emendas PIX, tem uma transferência fundo a fundo. E quando chega, por exemplo, nas prefeituras, não tem a chamada rastreabilidade, não tem a transparência, não sabemos para onde de fato vai esse recurso. Então veja bem, o parlamento pode contribuir com o executivo por meio de emendas parlamentares? Eu até acredito que sim, mas do jeito que tem acontecido nesse parlamento, o que está de fato acontecendo é um sequestro do orçamento do poder executivo. São quase 50 bilhões por ano de emendas parlamentares, parte significativa delas sem
rastreabilidade, sem transparência, sem controle sobre o resultado. Não é contribuição parlamentar ao Poder Executivo. O nome é sequestro do orçamento do Poder Executivo por uma lógica obscura e anônima de aplicação de bilhões. Então, para a sociedade que está nos assistindo, o governo deixa de ter capacidade de investimento em posto de saúde, em hospital, em universidade pública, em políticas de combate à fome, soberania alimentar, transporte, previdência. O governo perde a sua capacidade de governar porque grande parte do orçamento está sequestrada por uma maioria dentro do parlamento e a gente sequer sabe que parlamentar está destinando o recurso e para onde esse recurso vai. Nós do PSOL não vamos assinar embaixo essa lógica. Então nós temos aqui alguns problemas desse projeto que é um esforço, mas nos parece insuficiente. Primeiro, continua uma destinação anônima das emendas de comissão. Falta transparência. Segundo, falta critério para saber a divisão do montante global entre as comissões. Por que vai tanto dinheiro para turismo? Por que vai um outro valor para trabalho? Por que vai outro valor para saúde? Qual é o critério que pega esse valor global e distribui entre as comissões? Ninguém sabe, ninguém viu que critério é esse. Então, esse projeto não avança nisso. Além disso, o valor, gente, é muito elevado. Eu insisto. O que o governo federal tem para investimento, que a gente chama de gastos ou investimentos discricionários, é o valor de 200 bilhões por ano. Isso é o governo federal. Sabe quanto o parlamento brasileiro mobiliza de recursos? 50 bilhões. Quase um quarto, comparando com o orçamento do governo federal. Esse valor é injustificável. Está tirando recursos do governo e impossibilitando ou dificultando o governo de fazer investimentos mais estratégicos, panorâmicos, em políticas públicas que possam melhorar a vida do nosso povo. Então não é um debate só técnico, é dinheiro que deixa de chegar em política pública lá para o posto de saúde, lá para o hospital público, lá para garantir uma creche em tempo integral ou ampliar a universidade para a nossa juventude. Além disso, falta transparência e rastreabilidade nas emendas PIX. Portanto, o PSOL apresenta um conjunto de emendas para valorizar esse esforço de moralizar, no bom sentido, no sentido correto, o orçamento que a Câmara opera. Primeira emenda: o autógrafo do deputado na LOA, na Lei Orçamentária Anual, porque isso dá transparência. O deputado vai ficar lá com a sua assinatura dizendo: eu fui o responsável pela emenda tal. Segundo, critérios mais objetivos para distribuir o valor geral entre as comissões. Não pode ser uma decisão de um pequeno grupo numa sala fechada que a gente não sabe o que significa. Então o pessoal montou uma estratégia. Tem uma parte desse valor que é fixa, relacionada ao número de membros da comissão. E uma outra parte que é variável de acordo com o plano plurianual. O que isso significa? Que, de acordo com as estratégias do governo, que seja qual for o governo eleito, você vai ter mais emendas para áreas priorizadas pelo governo eleito. E o governo foi eleito para governar. E para governar, precisa ter capacidade de investimento, precisa ter recurso. Senhor presidente, me daria mais 30 segundos a 1 minuto só para fechar o meu raciocínio? Ainda mais que o Cabo Gilberto gosta muito de me ouvir. Obrigado. Terceira medida, brincando ali com o colega parlamentar. Está de boa. Terceira medida. De acordo com indicações, Cabo Gilberto, do TCU, Tribunal de Contas da União, transparência e controle sobre as emendas PIX. E um reajuste das emendas que seja baseado na inflação para não permitir o que está acontecendo. Vou tentar traduzir de forma simples e direta. Desde Eduardo Cunha até Lira, o valor que o parlamento mobiliza de emendas vem aumentando muito, na casa dos bilhões.
E eu quero sugerir ao povo brasileiro, isso não está melhorando a sua vida. Portanto, temos que dar limite a esse valor, temos que dar transparência a esse valor, temos que dar controle social a esse valor. Isso não é moralismo frio ou purismo inconsequente. É para garantir que recurso público chegue lá na ponta, melhorando a vida do nosso povo. E não seja moeda eleitoral para sequestrar o poder executivo e ninguém sabe exatamente para onde vão bilhões e bilhões e bilhões de reais. Portanto, nós não vamos votar favoravelmente ao regime de urgência, porque queremos debater o projeto, melhorar o projeto, para que dinheiro público chegue em coisa pública, que lá na ponta faz o nosso povo viver bem, viver melhor. Alice Portugal, deputada do PCdoB, também participou da conversa, reforçando a necessidade de uma maior vigilância em relação às emendas e a responsabilidade dos deputados na alocação de recursos, enfatizando que a política deve priorizar o bem-estar da população e não interesses pessoais ou partidários. Estamos aqui às vésperas da realização da reunião do P20, parlamentares dos países do G20, e quero saudar essa Câmara dos Deputados pela recepção que fará aos parlamentares dessas nações. Nós, mulheres parlamentares, também estamos muito orgulhosas de estarmos contempladas com as representações da bancada feminina nesse processo e, portanto, teremos 2 dias de sessões estratégicas. E esta de hoje é para discutir o PLP 175, que chamou a atenção de todos nós, porque, de fato, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Poder Legislativo, o Poder Executivo, estão na busca de boas práticas para o cumprimento das emendas. Eu gostaria de dizer que os 5% que o Parlamento mexe no orçamento da União e focaliza as suas bases com emendas não são responsáveis pelos problemas orçamentários do país. O principal problema orçamentário do país reside na dívida pública. A dívida pública incessante, a dívida pública não auditada, a dívida pública que cresce quando a taxa de juros cresce. Por isso o Banco Central precisa parar, ter freios, mudar, para que efetivamente o país possa voltar a crescer. O país possa voltar a garantir que as suas políticas públicas tenham a abrangência necessária, mas se o dinheiro não rende, é muito difícil que isso aconteça. Portanto, eu quero me solidarizar com o presidente Lula nesse objeto e com esse parlamento. Porque esse parlamento, se tem alguns que não têm boas práticas, esse não é o retrato de toda a casa. Esse não é o retrato do parlamento como um todo. Então, o ajuste é necessário. As antigas emendas, sem destinação clara, transparente, assertiva, elas precisam ser corrigidas. Mas não é possível que o parlamento tenha perda de prerrogativa em relação a indicar aquele ponto fulcral, naquele município específico, naquela universidade dada, as condições objetivas de socorro e de complementação orçamentária. Por isso o PLP 175 ele veio com este problema. Muitas virtudes, tanto estou inscrita para falar a favor. Mas o problema é, por exemplo, das emendas de bancada e ou coletivas, não se conseguir ter espaço formal para indicação de emendas para universidades, institutos federais, cultura e ciência e tecnologia. A bancada do PCdoB emendou o projeto. No último sábado, tive a reunião com a Andifes, todos sabem, sou oriunda de universidade, tenho compromisso, sou interlocutora das universidades federais dessa casa com muito orgulho e reunir com a representação da Associação Nacional dos Dirigentes de Ensino Superior e naquele momento o pedido foi feito, o clamor foi feito para que os parlamentares e as bancadas estaduais possam continuar a garantir emendas do orçamento para as universidades, além de custeio e investimento. Na Bahia, são 6 universidades federais criadas com muito esforço. Por isso, senhor presidente, hoje, com a emenda pronta e outras emendas prontas, nós temos certeza que vamos conseguir corrigir esse pequeno problema. Pois é, gente, essas discussões ilustram um momento importante no cenário político, onde as questões de ética e transparência estão sendo cada vez mais cobradas pelos cidadãos e por representantes no Congresso. E esse foi o vídeo de hoje do Conta Tudo Ju Notícias. Já deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, porque esse canal vai crescer muito, porque eu preciso da sua ajuda, e compartilhe essa informação aqui com muitos amigos, para que eles venham ficar cientes de tudo que está acontecendo no mundo da política.
conta tudo junto.